E hoje eu estou tendo a satisfação de receber um grande amigo. Ele que é um dos profissionais mais renomados em saúde aqui no litoral de São Paulo. Um dos mais procurados. Quiçá dizer que é um dos mais requisitados no estado de São Paulo e no Brasil. Eu estou falando do meu querido amigo, professor mestre José Carlos Clemente, o médico do Alta Qualidade que hoje participa com a gente. Clemente, que satisfação ter um médico hoje aqui no programa. Tudo bem, doutor Clemente? É um prazer estar falando contigo, Barassá, depois de tanto tempo. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho da pandemia, rapidamente. Ela veio de uma maneira forte, de diferentes intensidades nos vários locais do país. Alguns locais ela ficou mais atrasada, que é o caso do Sul, por exemplo, de Minas, né? Alguns lugares ela já está numa curva descendente, o que é muito bom. Se nós compararmos o Brasil como um todo, ela está na estabilidade, com leve tendência para queda, mesmo considerando a média, né? Alguns lugares subiu, como, por exemplo, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tal. Muitos lugares estão estabilizados e outros lugares, especialmente o norte e o Rio de Janeiro, descendo. Então, essa acho que a primeira consideração importante para que a população fique tranquila e não fique alarmada quando vê dois dos principais canais de televisão falando só coisas ruins. Então, nós estamos num patamar, nível Brasil médio, de estabilidade para descer. Mas, Clemente, a maioria vai para o pronto-socorro e quando chega lá com um sintoma, o médico já manda direto para fazer o raio-x. E aí, quando volta do raio-x, você não tem nada, o pulmão aqui não mostra nenhuma lesão, coisa e tal, é uma gripe, aí prescreve lá um remédio para a gripe e manda o cidadão embora. É aí que está o erro, Clemente? Você matou. Eu, embora seja radiologista, eu não vou falar o número que eu tratei, porque é um número tão grande que eu sei que vai incomodar muita gente. Mas eu acabei tratando bastante gente como radiologista, mas nessa hora eu sou um médico que estudou Covid. Hoje eu estudei todos os trabalhos internacionais sobre Covid e acabei tratando pessoas que, por me conhecer, me procurou. Escuta, me deram tal medicamento aqui em tal lugar. Tá certo? E aí eu falo, tá. Ou então, não está. Aí ele me pergunta, e que protocolo eu sigo? E aí eu oriento da forma que eu considero a melhor. Sem dúvida. E é nessa linha que eu já chego perguntando para o meu querido Clemente, um tema que ele é um tema de grandes divisões na classe médica, que é a questão da cloroquina. Você é a favor ou você é contra? E se a favor, se você chegou a tratar alguém com cloroquina? Eu vou pegar as duas, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Okay. Na verdade, a hidroxicloroquina, ela tem um efeito vamos dizer, efeito colateral menor do que a cloroquina. Então, eu sou favorável à hidroxicloroquina, mas mesmo na falta dela, a cloroquina não deixa de ser, para essa doença, nas fases iniciais, eu quero repetir, nas fases iniciais, realmente é a melhor medicação. E eu tenho experiência não só dos pacientes que nós atendemos aqui, nós chegamos a fazer, aqui, Barassal, entre Santos e São Vicente, uma média de 90 Covids por dia. Exame, 90 diagnósticos de Covid num dia, a média nossa entre São Vicente e Santos. Na pico, hoje caiu para 50, 60, né? A gente está feliz até com isso, porque significa que a pandemia na nossa região ela está cedendo, né? Está numa fase de declínio, o que é bom. Mas a hidroxicloroquina, na fase inicial, ela é imbatível. Eu acho que é importante manter a orientação das autoridades, né? Que é o distanciamento social. Olha, na cidade de Cubatão, onde nós estamos fazendo a retomada da economia,
porque nós estamos nessa fase amarela e já estamos caminhando, aguardando só o governo do estado de São Paulo, Clemente, nos dar autorização para ir para a próxima fase. E nós estamos fazendo, eu tenho procurado trabalhar junto com a Associação Comercial e Industrial de Cubatão, da qual eu faço colaboração lá com o meu querido amigo presidente, que é o Antônio Teixeira. Nós estamos fazendo uma retomada, junto com a administração municipal, de ajudar o empresário a fazer com que o seu comércio seja reaberto, com que as atividades sejam retomadas, porque nós tivemos um desemprego muito grande, os empresários sufocados porque não conseguiam trabalhar, muitos não conseguiram nem sequer fazer negociação do aluguel, porque tem muitos proprietários que não abriram mão aí de fazer a cobrança do aluguel, e nós tivemos também aí algumas situações em que eles tiveram que segurar o salário, como foi o caso que você já citou, de muitos empregados que não puderam trabalhar por causa de idade ou até mesmo por causa de que a atividade estava naquele momento paralisada. Eu pergunto para o Clemente, e essa é uma preocupação nossa também em Cubatão, como é que é possível a gente fazer essa retomada do comércio de uma forma gradual, fazendo com que a população também colabore, Clemente, e respeite também os protocolos de segurança? Eu acho que é mais fácil você disciplinar lojas gerais de qualquer coisa, né? De qualquer produto geral, ela é mais fácil ou menos complicada de você colocar uma ordem. Você vê que os bancos, por exemplo, eles fizeram um sistema muito interessante, onde tem uma menina que já está com o álcool gel na mão, já espirra quando alguém entra. Sem dúvida. No interior do banco, ela segura, né? Então, eu acho que nas atividades comerciais, em geral, a gente deve fazer esse tipo de coisa, né? E as pessoas colaborarem. É mais difícil nos bares, eu acho mais complexo. Você falou de Cubatão, uma cidade que já teve uma receita muito grande, né? Proporcionalmente a Santos ou a outra cidade, era 2,4 vezes mais arrecadação na proporcionalidade do número de habitantes, e que ao longo do tempo foi perdendo esse espaço. Sem dúvida. Né? Então, é importante, sim, que haja essa preocupação em todas as cidades, e eu sei que você é uma pessoa realmente que não só hoje, mas em todo o tempo você foi preocupado com a Baixada de uma forma em geral, mas especialmente com o Cubatão, né? Até eu quero fazer uma pergunta para você aí em relação à política. Se o Barassal tem algum interesse, por exemplo, em ter alguma participação mais ativa na sociedade política de Cubatão? Clemente, eu fui convidado pelo PSB na cidade de Cubatão, da qual já sou filiado há uns 3 anos aproximadamente. Eu me coloquei à disposição, disse sim ao partido. A gente está agora aguardando as manifestações das suas convenções para a gente entender de que forma como isso vai caminhar. Nós temos no partido vereadores muito interessantes, como é o caso do Ivan, do Marcinho, do Serjão. O partido hoje é comandado lá na cidade pelo querido professor Mihalho, que você conhece muito bem. Para mim é o momento mais difícil de todos os tempos. Essa saída da pandemia, você sabe disso, que o quanto que é complicada a saída dessa pandemia com a retomada da economia, sem contar uma evasão que a gente vive dentro da cidade de Cubatão, Clemente, porque as pessoas estão ficando desempregadas, já estão desempregadas há muito tempo, pegaram sua mochila e foram embora, levaram sua família embora. Então a gente tem evasão escolar, a gente tem desemprego, a gente tem fome, não é, na cidade, a gente tem as pessoas passando muita dificuldade, aquelas que não conseguiram ir embora ainda, porque estão desempregadas, também não estão tendo aula, não é? Aí não conseguem mandar o filho para a escola, porque tem muita gente que manda o filho para a escola para comer, você sabe disso. Então a questão da merenda é uma questão que me preocupa muito dentro da cidade de Cubatão. E essa questão do que envolve os especiais, né? Os autistas, as pessoas com síndrome de Down, as pessoas especiais, tudo isso me preocupa bastante. E é isso que eu quero, de alguma forma, perceber, se o partido entender que eu posso estar representando, eu quero poder estar discutindo isso, Clemente. Então, quando você me faz uma pergunta a respeito da minha preocupação, se eu realmente
estarei fazendo um trabalho nas eleições municipais da cidade de Cubatão, eu quero te dizer que eu estou à disposição e quero sim poder, acho que esse é o momento. Eu fui candidato na época de 92, você lembra disso, e não ganharam, eu não ganhei, faltaram 40 votos. Peguei suplência e de 92 para cá não participamos mais de eleições, porque a gente teve que depois seguir a vida empresariando e fazendo alguns investimentos dentro até mesmo da cidade de Cubatão, com as empresas que a gente tem, de alguma forma. Agora é hora da gente, então, participar. Eu vejo que eu estou completamente preparado para poder discutir isso. E eu quero estar à disposição da população, Clemente, se for o caso, para colocar o nosso nome à disposição, para entender se a gente pode colaborar ou não nesse momento da retomada. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, economicamente falando, né? Socialmente falando, e a gente vai ter que, de alguma forma, aí, fazer gestões para que a gente tenha uma sociedade fortalecida, para que todos possam sair juntos desta grande crise formada, não na cidade de Cubatão. Em todo o Brasil, em todo o mundo, nós estamos vivendo isso. E mais em Cubatão, porque se a gente já tinha alguma coisa, alguma lacuna aberta, essa lacuna passou a ficar maior ainda, né, Clemente? Então eu quero dizer que eu estou preparado para poder enfrentar este momento, se a cidade e se meu partido entender que é a hora. Eu fico feliz, Barassal, por uma razão muito simples, né? Tem um pensador, Arnold Toynbee, que diz o seguinte: o maior castigo para os que não gostam de política é serem governados pelos que gostam. Como eu sei que você é uma pessoa que sempre fez o bem, está em projeto social, acho que não precisa falar, você sempre esteve envolvido em projeto social, e eu vejo do lado de cá com muito carinho e com grande alegria a colocação do seu nome como pré-candidato. Muito obrigado, viu, José Carlos Clemente? Parabéns por todo esse trabalho que você faz aqui com a gente. Parabéns. Abração. Continuo emocionado, um grande abraço para você. Então, sucesso nessa nova jornada aí. Espero que realmente você seja acolhido pelo teu partido. Muito obrigado. Eu acho que vai ser uma grande conquista para Cubatão. Muito obrigado por tudo, viu?